Mais fácil. Isso, venham para frente. Venham para frente. É mais fácil. Olha, hoje a gente vai começar pontualmente a nossa aula. Muita gente viajando, né? Por ser carnaval. Muita gente viajando. Obrigado, Ribeiro. O Ribeiro veio. Vamos fazer uma oração para começar? Orar pedindo a Deus. Não foi para o acampamento. Que bom, não foi para o acampamento. Acho que tá legal lá. Eu queria ir. Mas o ano que vem ele vai, né? O acampamento dos adolescentes, vamos orar então pelos adolescentes, pelos jovens que estão acampando, para que Deus abençoe eles lá, guarde, né? E eles devem estar se divertindo muito. Vamos orar por eles e vamos orar pelos irmãos da igreja que está tendo um surto de dengue, viu, gente? Passem repelente. Na nossa igreja, se não me engano, tem 3 pessoas. 6? O pastor falou hoje? Gente, Covid, é Covid, é dengue, a gente tem que se cuidar, né? Não é porque a gente vai para o céu que a gente não se cuida, né? A gente precisa se cuidar. Vamos agradecer a Deus então, orar e pedir a proteção de Deus, né? Para a nossa vida. Senhor, muito obrigado por essa manhã de domingo. Obrigado por podermos estar na sua casa, que é o melhor lugar que a gente poderia estar, Senhor Deus. Muito obrigado. Eu te peço que o Senhor abençoe os adolescentes, os jovens que estão acampando. Senhor, traz unidade para a nossa igreja a partir desses encontros de acampamento. Que eles possam estar unidos ali, que eles possam ter um tempo muito bom com o Senhor e com os outros irmãos. Ali guardados, Senhor, protege eles de todo mal, Senhor Deus, onde eles estiverem. Guarda os nossos irmãos que estão doentes com dengue, com Covid, que estão enfermos, os mais idosos que estão tendo algum tipo de dificuldade. Te agradecemos por aqueles que já estão em casa, pastor Barnett, Senhor, e te pedimos por aqueles que necessitam tanto, Senhor Deus, da tua presença, da tua paz. Traz cura para esse povo, Senhor, e que em breve eles possam estar aqui no nosso meio. Abençoa a nossa aula, Senhor. Abençoa cada coisa que nós falarmos aqui, que em tudo o Senhor seja glorificado, que o Senhor nos dirija para que a gente entenda a tua palavra para nós hoje, nessa manhã. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre os evangelhos. Semana que vem, nós vamos começar a nossa revista no Evangelho de João. Então, não vou ficar falando de João hoje, porque João, o panorama bíblico de João começa na semana que vem. Mas, hoje nós vamos falar dos evangelhos e vocês vão entender por que a gente começou a estudar João. Por que entre os evangelhos a gente pensou em João? Até porque esse ano é o ano do evangelismo. E a gente vai entender isso melhor. Mas um desafio para nós essa semana seria o seguinte, eu coloquei lá no final, mas eu já vou falar agora. O desafio para nós essa semana é ler o livro de João. O livro de João tem 21 capítulos. É uma leitura rápida. Leia. Pega assim, com as informações que você vai ter hoje, dá uma lida em João, porque na semana que vem, para a semana que vem, ele não vai falar do primeiro capítulo de João. Ele vai dar um panorama bíblico de como estava o mundo e sobre quem era a autoria de João, enfim, um panorama. Mas a partir da semana que vem, que é dia 18, do dia 18 até o próximo domingo, a ideia é que toda a igreja esteja lendo, estudando o capítulo 1. Porque essa revista, que vocês vão poder pegar semana que vem, hoje até tem algumas aqui, mas eu acho que não tem para todo mundo. Essa revista, ela divide por capítulo o estudo. Então tem aqui a revista dando sugestões de como estudar esse capítulo, mas a ideia é que os irmãos leiam em casa. Então olha que bacana. Você faz um panorama corridão, lê João essa semana, 21 capítulos, e a partir de domingo que vem até o próximo domingo, você se prepara para a aula estudando o primeiro capítulo, que não é fácil, que ele começa como? Primeiro capítulo de João. O princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então já começa lá com o Logos. Então, dá uma estudada, anota as perguntas, eu não entendi isso. Estude a fundo para que você consiga
aproveitar mais da aula. Concorda que quando a gente vem estudado, a gente aproveita mais? A gente sabe, coitado do professor também, né? Mas é isso aí. Exija, pergunte, tá bom? Então, esse é o desafio. Mas hoje nós vamos pensar nos 4 evangelhos que nós temos na palavra de Deus. Quais são eles? Vamos falar? Mateus, Marcos, Lucas e João. Você sabe que nem sempre a ordem que está na sua Bíblia, quando você pega a Bíblia, é a ordem cronológica. Isso acontece com o livro, com os evangelhos também. Essa ordem que está na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver hoje que não foram escritos nessa ordem. João realmente foi o último evangelho a ser escrito, mas Mateus não é o primeiro a ser escrito. E nós vamos perceber que cada evangelho tem uma característica. Por quê? Olha para esses vitrais aqui. Se o sol bater ali eu acho difícil bater, talvez no de trás, mas se o sol bater ali, o que vai acontecer? O sol continua sendo o mesmo, mas quando ele bate no vitral, a sombra que vai fazer aqui no chão vai ser a seguinte: onde o sol bate no vidro amarelo, ele vai refletir uma cor amarela. Onde o sol bate no vidro verde, vai refletir uma cor, não a sombra é sombra, mas a cor que reflete é uma cor verde, e assim por diante. Os evangelhos são inspirados por Deus, porém Deus, na sua infinita sabedoria, aproveitou a individualidade de cada escritor para deixar o evangelho com uma cara, aproveitando aquilo que o escritor faz. Mas o sol é o mesmo. Vocês estão entendendo? O sol é o mesmo, a inspiração é a mesma, vem de Deus. E Deus faz isso com a gente também. Você já reparou? Todo mundo que prega igual? Não. Uma reflexão para a gente é pensar sobre as nossas críticas, muitas vezes, que a gente não deveria fazer, quanto a uma maneira ou outra de pregar, ou um estilo de igreja ou outra, se a igreja faz assim, se a igreja faz assado. Na verdade, se não está pecando, se está dentro da palavra de Deus, cada igreja tem uma forma. Por quê? Vocês já participaram? Não, acho que não. Quem já foi para a África aqui? Já foi para a África? Vocês assistiram um culto na África? Não teve oportunidade de assistir? Eu já vi pela TV. Eu fui para a África e assisti um culto. Gente, o culto da África é muito comprido. E é muito animado. E no culto que eu fui, todo mundo... Fica imaginando a nossa igreja fazendo isso, tá? No culto que eu fui era o seguinte, na hora da oferta, aqui a gente mal não fala da oferta, né? Nem fala muito. Lá na África, quando eu fui, a coisa mais linda que eu achei na hora do culto foi a hora da oferta, porque eles vão organizadamente para o final da igreja e eles entram dançando, cantando. E eles têm um gingado e têm uma voz bonita. Eles entram dançando e cantando e todo mundo oferta. Às vezes a oferta da pessoa era uma oração, sei lá. O que ela estava ali ofertando. Mas ela parava ali na frente, falava alguma coisa, orava e saía. Mas todo mundo vinha para o altar na hora da oferta. Pelo menos em Moçambique, na igreja que eu fui. Mas agora você imagina a igreja toda vindo na frente dançando. Demora? Então a hora da oferta demorava. As irmãs do ciclo de oração ficavam desse lado do culto. Eu tenho imagens, vou trazer para vocês o filme. Elas todas com um Dolce & Gabbana, aqui. Com o lenço, eu achei engraçado, Dolce & Gabbana, assim, igualzinho, uniformizadas. O tempo todo orando enquanto o culto acontecia. E o culto, é 3 horas. E, o banco deles era uma madeirinha no chão, era uma tabuinha sentada no chão. Estilo cristão do Brasil, homem de um lado, mulher do outro. E todas as mulheres com lenço na cabeça. Isso nas aldeias lá. Não sei se eu posso chamar de aldeia, que eu fui. É um estilo totalmente diferente do nosso culto. É a questão do sol. Sabe? Ele reflete ali e vai aparecer de um jeito, mas não quer dizer que está errado, que tem que ter o nosso formato. Mas a inspiração do Espírito Santo é a mesma. Vocês estão entendendo? Se não é pecado, se não está contra a palavra, amém. A gente não deve criticar, porque cada um tem uma cultura.
Assim são os evangelhos. Os evangelhos, eles aproveitaram o jeito de cada um. Por exemplo, Lucas era médico. A gente vai ver que as características dele de explicar a crucificação, por exemplo, o que o médico faz quando quer falar assim? Você fala, eu estou com uma dor de cabeça. Talvez o médico, falando com outro médico, ele não fala que ele está com dor de cabeça. Ele fala, olha, eu estou sentindo no lado frontal da minha cabeça. Ele dá mais informações, ou ele pelo menos tem mais informações sobre a dor de cabeça por ser médico. Então, essas características dos evangelhos, elas são bem evidentes e nós vamos ver cada uma delas. Mas é importante antes a gente pensar o seguinte, olha que coisa interessante. Abra lá em Lucas 24. Você já parou para pensar? Vamos aqui fazer de conta, mas você vai fazer um esforço mesmo tremendo, porque a gente não lê a Bíblia desta forma. Às vezes, a criança lê. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. A criança crê. A criança crê. Por isso que a maior... as idades que mais nós temos pessoas que se convertem durante a vida é dos 4 aos 14 anos. Por quê? Porque eles creem. Então você fala assim, o mar vermelho se abriu. Ele escuta isso, ele fica imaginando o mar vermelho se abrindo. Enquanto o adulto, depois de mais velho, ele fala, se ele não é crente principalmente, ele vai falar, como é que o mar abre? Não abriu. Isso aí foi uma seca que deve ter dado. Ele já argumenta. A criança vai para a fé, ela acredita. E às vezes isso faz falta na gente na hora de ler a Bíblia. Porque a gente não imagina mais o texto. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A gente não se coloca lá dentro do texto, a criança se coloca. A Isabela, minha sobrinha, é muito engraçada, porque uma vez eu fui falar para ela de Davi, tem que falar isso aqui porque ela está no acampamento, porque se eu falasse aqui ela ia morrer de vergonha, né, Ribeiro? Ela ia ficar muito brava comigo, mas eu vou falar. Ela está no acampamento, então ela não vai ouvir. Eu fui falar para ela de Davi uma vez, e eu contei Salmo 23, olha Davi e tal, e contando sobre Davi. E eu falei, ele era um pastor de ovelhas que tinha na região, ele cuidava das ovelhas. Entre irmãos dele, ele era o menor, lá era um dos mais novos, tal. Quantos anos mais ou menos ele tinha, tia? Eu falei, ele era um adolescente, sei lá quantos anos ele tinha, uns 14, 15, mas não era um senhor de 25 anos, ele era um adolescente ainda. Quando ele estava com as ovelhas, ele lutou, tal. Ela ficou tão indignada, porque a cabeça dela viajou lá para aquele lugar e ela falou assim, como que o pai dele deixa ele num lugar onde tem ursos? Como é que o pai dele deixa um menino desta idade sozinho no meio do mato num perigo desse? É um absurdo. Tudo para ela era um absurdo, né, Ribeiro? Como que ele faz isso? Eu falei, que raciocínio fantástico. A gente não pensa nisso. E você parou para pensar que é estranho mesmo? O menininho está lá cuidando das ovelhas? Pode ser que seja cultural, mas ela questionou. Outra coisa, Adão e Eva, então, olha, eles pecaram e Deus expulsou ele do paraíso. Isso com a Cláudia, minha irmã. Ela falou para a Cláudia, ela, 4 anos de idade, 5 anos, ela falou, por que Deus expulsou eles da casa, do jardim? Eu falei, porque ele pecou, fez o que era errado. Mamãe, eu faço muitas coisas erradas, você nunca me expulsou de casa. A relação dela do jardim com a casa dela, a mãe dela, a autoridade, que estava falando ali no momento, com Deus. A Cláudia ligou para mim, Silvana, ela está perguntando por que Deus... Eu falei, Cláudia, ela sempre ligava. Eu falei, Cláudia, eu morava em São Paulo. Fala para ela ler um outro versículo que diz, para que eles também não comessem da outra árvore do jardim e ficasse eternamente pecador, eles tiveram que ser expulsos. Fala que foi um cuidado de Deus tirar o homem perto da outra árvore. E que no final, lá em Apocalipse, ele vai dar de comer da árvore da vida. Se eles comessem naquela época, como é que ia ser? Não podia. Aí ela foi lá e explicou. Mas estão entendendo a inocência da criança de ler o texto e argumentar? A gente perde isso um pouco. Isso acontece quando a gente lê os evangelhos, por exemplo. A gente perde, a gente pensa que... Como que você pensa aí na sua cabeça? Você pensa assim, Jesus morreu, Jesus veio, ressuscitou, foi elevado aos céus... E aí vem os evangelhos. A gente pensa que é nesse decorrer da história, não pensa? E aí eles já começaram a escrever, vamos criar uma nova religião, vamos fazer assim, mas a dinâmica não foi assim. Não foi. Quando a gente vê as cartas paulinas, também a gente pensa, Paulo se converteu, levantou e vai. E começou, e fez, porque o escrito é dinâmico, mas não foi nessa dinâmica, levaram-se anos
para elas serem escritas. A gente pensa que foi assim. Não foi. Isso traz um conforto para a nossa vida também, concorda? Porque às vezes a gente pensa, puxa vida, parece que eu não vou, parece que não vai. Mas tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. A gente não pode desanimar. Então, olha só, Lucas 24 tem uma leitura bem extensa, que ele começa contando sobre a ressurreição de Jesus. Eu vou ler para vocês e eu vou pedir para alguém que possa vir aqui, depois continuar a leitura. Quem pode vir? Você vem, Wanda? Porque daí a gente vai revezando. Wanda, eu leio um texto, você lê um texto. Eu quero que você acompanhe e você pense o seguinte, Jesus tinha morrido. Tá bom? Lê vocês duas aqui. Vou ler os três versículos, aí você continua. Wanda, e daí você vai até o 12. Ó, vou ler só os 3 primeiros. Diz assim, ó. Mas no primeiro dia da semana, imagina, tá, gente? Onde que eles estão? Ressurreição de Jesus. Jesus estava lá, eles não tinham visto os 3 dias ainda da ressurreição. Então, olha só. Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Microfone branco. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, ele lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando ao túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Olha que interessante. Uma coisa que você tem que chamar a sua atenção aí. O que eles pensaram que as mulheres estavam tendo? Uma loucura, um delírio. A gente pensa assim, não, Jesus ressuscitou, os apóstolos, uau, ele ressuscitou. É um delírio. Eles acharam, nem os apóstolos acreditaram. E por quê? Aí atrás tem uma cultura interessante. A mulher não tinha esse valor todo do que a mulher falava. E é uma coisa interessante, eu vi uma vez isso, ele é um homem muito abençoado, aquele arqueólogo da Adventista, Rodrigo, ele é muito, ele fala, eu gosto muito de escutar, as análises arqueológicas que ele faz são muito interessantes, muito. Ele fala uma coisa interessante no Jô Soares, ele fala assim, Jô Soares, quando o Jô Soares questiona ele, não sei se vocês viram a reportagem que ele fez com o Jô há muitos anos, o Jô Soares fala para ele assim, não, mas olha, isso não pode ter sido uma narrativa inventada? Essa questão da ressurreição de Jesus? Gente, a Páscoa é a principal festa do nosso calendário. O Messias veio, morreu e ressuscitou. E aí o Jô pergunta, mas não poderia ser uma narrativa? Muitos estudiosos dizem que foi uma narrativa. E aí eu acho demais o Rodrigo falando assim, Jô, se eles quisessem, os discípulos, que fosse uma narrativa, eles teriam colocado a primeira ideia de que Jesus ressuscitou na boca de um homem, nunca de uma mulher. Estão entendendo? Porque na boca de uma mulher, Soraya sabe dizer melhor sobre esses contextos, teria menos credibilidade do que na boca de um homem. Imagina, se ele quisesse que fosse uma narrativa que se espalhasse, tacava um fariseu ali para falar isso. Talvez tivesse mais poder a palavra de um fariseu. O fariseu é mal visto para a gente, mas na época eram os líderes. Então, a mulher falando ali era alguma coisa tipo assim, elas estão tendo um delírio.
Olha que loucura. Eles achavam que era um delírio das mulheres. Então, como se encontravam os discípulos depois da morte e ressurreição de Jesus? Ela está falando um delírio. Não tinham entendido que o Messias ia realmente ressuscitar. Aí você continua, Wanda. Eu sou uma daquelas que leio e fica imaginando o texto. A situação. O que eu imagino sobre isso é que, mesmo que eles tivessem ouvido Jesus, tem o lado carnal. Sim. E aí, de repente, alguém chega, ainda que fosse um fariseu, ele ressuscitou. É uma coisa tão absurda, é um negócio tão fora da realidade das pessoas ainda hoje. Sim. Eu não sei se eu teria feito diferente. Mas o fato de ser uma mulher, vamos supor, você acrescenta aí uma dosagem a mais de incredulidade. Por ser mulher, piorou. Infelizmente, naquela época, Jesus dá o extremo valor à mulher, mas naquela época, a gente não era dado, mas com certeza, para eles era um delírio. Porém, Pedro estava ligado. Pedro está ligado. Por quê? Exatamente. Mas eu penso assim, pelo menos foi conferir. Pelo menos foi. Talvez Pedro que negou, o que ele tinha feito? Negado 3 vezes. Ele devia estar assim numa loucura de falar, eu quero encontrar com ele de novo, quero ter uma outra oportunidade com Jesus de novo. Então ele, vamos ver se aconteceu mesmo. E aí a história para aí, e aí vem para os discípulos de Emaús, que a Wanda vai ler. Lê para nós, Wanda. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele respondeu: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Tá ótimo, Wanda, obrigada. Botei uma foto ali, uma foto não, uma imagem de 1400 e pouco, que está ali Jesus, e é engraçado que da época, quando eles faziam essas 1400 e pouco, eles vê que o rosto dele está mais iluminado, que é para mostrar que abriram os olhos dele. Então era o Senhor. Lembrei que quando eu era pequena, que eu cantava numa pracinha, Divino Companheiro no Caminho, que é a história de Emaús, né? E, gente, vocês perceberam? Versículo 17, como é que estavam, esses 2 eram, não dos 12, mas era discípulo de Jesus. Como é que ele estava? O que fala o versículo 17? Triste. Então você pensa, Jesus morreu, está prestes para ressuscitar, como é que o povo ficou? Triste. Os discípulos estavam tristes. Esses 2, inclusive, estavam até saindo de Jerusalém. Estavam tristes, muito tristes. E aí você vai vendo discorrer o que ele diz. Olha só, no versículo 18, é muito engraçado, né?
Fala para o próprio Jesus, será que o senhor é o único que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? O que é que mostra? Que existia, Jesus era fortemente comentado em Jerusalém. Os eventos que estavam acontecendo era fortemente comentado. Tanto que ele se espanta que, ué, você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Não porque não se crucificasse muitas pessoas. Sempre estavam crucificando o bandido. Mas porque ele havia feito milagres. Lembra que Jesus, em alguns momentos, não podia nem parar num lugar, por quê? Porque todo mundo vinha atrás dele, não é? Não por ele, mas pelos milagres que ele fazia, enfim. Mas ele era conhecido em Jerusalém. Só que os próprios discípulos estavam tristes, tipo, não deu certo. Talvez pensando, puxa, a gente achou que ele era o Messias. Não é. Importante a gente ter isso em mente, porque as coisas mudam depois que Jesus, os próprios discípulos vêm. Se a gente continuasse lendo o texto, a gente vai ver, por exemplo, que no versículo 25, olha que interessante, que a Wanda leu, diz assim, o próprio Jesus fala, vocês são insensatos, porque vocês demoram, né, Leila, para crer. A gente também demoraria, viu? A gente não é melhor que eles. Mas vocês são insensatos. Então, era um bando de discípulos que naquele momento, naqueles 3 dias talvez, estavam achando que quem falava que o túmulo estava vazio era um delirante, eram pessoas que estavam extremamente tristes, eram pessoas que, de certa forma, estavam sendo insensatas, apesar de andar, os 12, pelo menos, ali com Jesus. E também, no versículo 32, olha que interessante, o 32, quando eles descobrem que é Jesus, ele fala, lê pra gente, Wanda, o versículo 32. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Não é interessante? Ardia o coração, era uma coisa fantástica, mas eles não enxergaram. Só quando realmente eles dão-se a conhecer, eles olham de alguma forma e veem que é Jesus. Mas o fato é, aqui mostra o estado dos discípulos nesses 3 dias aí da ressurreição, tá? Uma outra coisa interessante, versículo 45, daí o que acontece? Jesus acaba aparecendo. Final de Lucas, Jesus aparece para os discípulos. Olha que interessante o versículo 45, Wanda. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao 3º dia. Ele está citando Isaías. Entenderam agora as Escrituras? Foi então vai. Sabe o que me lembrou essa semana, quando eu estava lendo esse texto? A gente faz a mesma coisa. Às vezes não acontece com a gente aquilo que a gente esperava que acontecesse, porque a gente imagina que Deus vai fazer algo na nossa vida do jeito que a gente quer. Então a gente ora e fala, não é aqui, ó, Deus vai dar cura nisso. Vamos lá nessa fé. Não acontece da maneira que a gente quer. E muitas vezes aquilo entristece a gente numa profundidade, como entristeceu os discípulos. Mas quando Jesus se revela e mostra pra gente, está entendendo que é isso aqui que eu tenho? Você vai falar como os discípulos, abrir o entendimento para compreender. E aí, no caso deles aqui, eles entenderam, é verdade, ele tinha que morrer para ressuscitar. Olha que coisa interessante. A gente tem que estar vigilante quando aquilo que a gente pediu tanto não acontece. Deus governa, Ele governa. Deu tudo errado. É difícil para mim isso, estou falando aqui porque é muito fácil. Uma luta para Silvana, porque eu quero as coisas de um jeito. E aí, Deus governa. Falei para o Afonso esses dias. Afonso, sério mesmo, se com 15 anos de idade, no auge da minha adolescência, indo acampar, né, Josué e Fernanda, que se conheceram no acampamento, aquele amor, acampamento, né, até falei para os jovens da igreja, gente, vocês têm que olhar para as meninas da igreja. Aí eles falaram, olha quantas meninas lindas, olha quantos meninos lindos. Tia, mas a gente olha, eu falei, não, vocês estão olhando diferente. Porque eu fiz uma brincadeira, falei, quem quer fazer curso de noivo? Fica noivo. Aí lá fora eu falei, vocês precisam ficar noivo, conhecer as pessoas. Brincando, Josué e Fernanda no acampamento, vai para o acampamento com essa perspectiva, ora a Deus, né? Que bom se for alguém daqui do nosso meio, brincando com eles. E eu falando isso, depois eu entrei no carro e falei para o Afonso, sério mesmo, se Deus, quando eu tinha 15 anos de idade, falasse para mim assim, Silvana, sabe esse acampamento que você está indo, essa vida que você está tendo? Beleza, mas o seu marido nasceu. Acabou de nascer. Porque o Afonso é 15 anos mais novo que eu. Não sei se vocês sabem, não parece, que eu sou muito jovem, mas ele é 15 anos mais novo que eu. Se
Deus tivesse falado para mim, no meu auge dos 15 anos, olha, o seu marido, espera, que ele nasceu. Eu fui casar, eu fui namorar com 43 anos, eu casei com 44, eu fiz 44 no dia 4 de junho, casei com o Afonso dia 6 de junho. Mas se Deus tivesse falado, por isso que Deus não revela certas coisas, irmãos. Deus não revela certas coisas, porque se ele revelasse, como é que você ia se comportar? Eu falei, Afonso, se fosse lá, mandasse um anjo para mim e falasse, olha aqui, o nome dele é Afonso, ele acabou de nascer na maternidade, tem que esperar uns 29 anos, porque comecei a namorar com ele, casei com ele, tinha 29, então 9 meses depois que a gente se conheceu, a gente casou. Eu ficaria, não, Senhor, sério? O Senhor está de brincadeira comigo. Às vezes Deus não revela, porque a gente não está preparado para receber. Mas a gente não pode se entristecer. Eu estou brincando aqui, mas é sério. Às vezes não acontece da maneira que você quer aquilo que você pediu. Só que quando o Afonso chegou, gente, estou sendo sincera para vocês, eu louvo a Deus por Deus ter me livrado de mim mesma, das atitudes erradas que eu estava correndo atrás para ter, dos relacionamentos errados que eu estava insistindo para ter. Foi Deus, obrigado por me livrar de mim. O Senhor me guardou. Obrigado. Porque a gente não entende no momento, os discípulos não entenderam, mas reparou que foi uma falta de entendimento das Escrituras? Por isso que a Escritura é tão importante na nossa vida, se apegar a ela, para entender que Deus governa. Ele governa. Não aconteceu o que eu queria, Ele governa. Mas os discípulos são aquilo que a gente é, né? Mas a Bíblia também diz que aqueles que o seguirão farão coisas ainda maiores. Então a gente pode pegar o exemplo deles e tentar ser melhor. Mas olha que outra coisa interessante. O nascimento de Jesus, então a gente está falando que eles estavam assim. Poxa, Jesus nasceu, plenitude dos tempos, os evangelhos lá e tudo mais. Pensa comigo, quando é que Jesus de fato aparece no quadro da humanidade? Vocês acham que Jesus aparece no quadro da humanidade no ano 6? Porque, na verdade, ele nasceu no ano 6. Tem uma contagem de tempo errado lá, cronológica, né? Jesus nasce, então, nesta época. Vocês acham que Jesus está entre nós nesta época? Ele está entre nós encarnado nesta época. Mas Jesus, ele é pré-existente. Vai procurando aí, Wanda. Ó. Lá em João 1, de 1 a 3, o que fala? Olha lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele estava lá no princípio. Um erro que o cristão tem, nós, é entender que Jesus só está nos evangelhos. Ou quando ele é citado nas cartas paulinas. Presta bem atenção. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Jesus é a maior expressão de Deus. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Por isso que quando eu vou ensinar alguma coisa, eu preciso olhar e ver Jesus ali. Então, por exemplo, em Gênesis eu tenho que ver Jesus apontar para Jesus. Porque a maior missão que nós temos é pregar o Evangelho. A palavra evangelho significa boa notícia. É o que a boa notícia? Que a promessa chegou, que Jesus chegou. E nós temos perdão dos nossos pecados por meio dele. Mas ele está desde o princípio. Pode ler, Wanda, Hebreus, você achou? Sim. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Expressão exata de Deus. Então, Jesus está na criação. No princípio era o Verbo. Eu vi, a Soraya explica melhor talvez essa parte, mas a parte do verbo, não existia uma palavra melhor para traduzir, o logos. Porque é como se fosse a palavra de Deus, mas é difícil de explicar. No grego, talvez eles entendam melhor que a gente. Mas é que Jesus é a expressão exata de Deus na terra. Mas ele também, João 8:58, diz o seguinte, olha que interessante. Respondeu-lhes Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Ele é o grande eu sou. Então, Jesus não nasceu
necessariamente, ou ele encarnou lá onde a gente vê as histórias do Evangelho, mas ele sempre esteve. Ele é o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo. Como Jesus encarnado, João 1,14 diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Olha só, ele se fez carne. Gente, vocês conseguem entender o que é o Evangelho? Uma vez eu fui num congresso, sem exagero, tinha 200 professores de criança. E eu estava falando como é que a gente explica lá o livro Sem Palavras, né? Vocês entendem? E algumas ainda não entendiam. Quando eu prego o Evangelho, eu não estou falando assim, ó, eu queria te convidar para ir na minha igreja. Isso não é pregar o Evangelho. É pregar o Evangelho? Convidar para ir na igreja? Não, não é. Até mesmo quando eu falo, olha, eu vou explicar para você a cronologia bíblica, sem falar, eu posso fazer tudo isso sem explicar o Evangelho. Evangelho é dizer assim, ó, você pecou, Deus criou o mundo, o homem, estou resumindo, o homem pecou. O salário do pecado é a morte. O que é salário? É o que eu ganho por pecar, é a morte. Então todos pecaram. Quem pecou tem que pagar com a morte. Quem pecou tem que pagar com a morte. Existe alguém no mundo que não pecou? Impossível. Porque Adão e Eva poderiam, talvez, fazer diferente. O fato é que depois deles, todos nós nascemos com o pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Então, o que acontece? Se eu sou pecador, quem paga pelo meu pecado sou eu mesmo. E aí, Deus, que amou tanto o mundo, João 3,16, amou tanto o mundo, ele manda Jesus. Jesus pecou? Não. Ele encarnou, se fez homem, sofreu tudo que tinha que sofrer, mas não pecou. Não pecou. E aí, toda a ira de Deus cai sobre Jesus e todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Por quê? Porque o pecado, que era impagável por qualquer pessoa do planeta que nasceu, que vai existir, é pago por aquele que veio, se fez homem e não pecou. Isso é o Evangelho. Então, o que eu preciso fazer para receber essa salvação? Eu preciso acreditar nesta história que Jesus é o Filho de Deus. Eu preciso crer nisso. Preciso crer que eu sou pecador. Eu não vou encontrar Jesus porque ele vai me dar um emprego novo, porque vai ser bom. Tá bom, vou para... Não, eu sou pecador. Eu careço e o meu salário é morte. E eu creio e sou grata a Deus por esse sacrifício. Esse é o Evangelho. Quando eu falo esse Evangelho, eu estou pregando o que Jesus quer. A missão nossa é esse aqui, não é só convite para vir na igreja, tá? Leia a Bíblia com ele, estude com ele. Mas tenha a oportunidade de falar essa história. Eu fui para Portugal uma vez, encontrei com um amigo lá, que eu tinha a sensação, e ainda tenho, que eu nunca mais vou ver na vida. Porque a nossa vida mudou muito, é muito diferente. E quando eu fui para lá, eu encontrei com ele e eu senti uma necessidade muito grande de pregar o Evangelho. Porque quando ele veio para o Brasil, eu estava desviada. Então, não me conheceu cristã. Olha, eu fui para lá com temor, foi uma fase muito difícil da minha vida, mas uma coisa eu fiz. Eu levei uma Bíblia e falei para ele, você pode não acreditar em mim, talvez Deus mexa com você por meio de outra pessoa, mas eu quero te falar do Evangelho. E aí eu falei, exatamente como estou falando aqui, dei uma Bíblia para ele, ele olhou para mim e falou, você acredita nisso tudo? Eu falei, eu acredito. Por mais imperfeita que eu seja, eu acredito nisso, é verdade. E ele é espírita. Ele falou, não acredito. Aí eu falei para ele, o Afonso até dá risada dessa frase, mas eu falei, se eu estiver errada no que eu creio e você estiver certo, eu vou reencarnar como uma pessoa muito boa. Porque o Evangelho só me faz ser uma pessoa melhor. Não é verdade? Você acredita que é por obras? Bom, se for por isso, Jesus só me manda fazer o que é certo, amar o próximo. Então, se você estiver certo, vai acontecer isso comigo. Não acredito. Mas se você tiver na sua mente, pensa assim comigo, é isso que vai acontecer. Agora, presta bem atenção. Por que é definitivo que eu estou falando? Porque se você estiver errado, e eu creio que você está, em acreditar como você acredita, você vai para o inferno. Você não volta. Você vai para o inferno. E eu estou aqui para dizer, com todas as minhas imperfeições, que eu quero ver você no céu. Então, você guarda essa mensagem para que Deus, numa hora certa, fale no seu coração. Mas você já ouviu. E ele ficou bem chocado, assim. Falei, é isso. Resumindo, é isso. Porque é verdade, eu quero você no céu.
O evangelho é falar da salvação de Cristo Jesus a todo aquele que não conhece. Lá na época de Jesus, quando ele veio encarnar, por isso que é tão importante o evangelho falar que Jesus veio encarnado. Mas ele também veio, ele foi glorificado. Lê pra gente, Wanda, só uma, Lucas 24, 26. Lucas 24, não, né? Lucas. O de baixo, você foi no Filipenses, né? É que eu tô falando demais, eu não vou conseguir terminar. Vamos lá, Lucas. Isso, glorificado, ele foi exaltado sobre tudo e sobre todos. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Exatamente. Acho que lê o outro, João 7,39. Ele fosse glorificado e entrasse na sua glória. Ele é glorificado depois que ele ressuscita. Então, Jesus, ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. João 7,39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber, os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Glorificado. O Espírito Santo vem só depois que ele é glorificado e assunto ao céu. Agora, olha que interessante, isso aqui não vai dar tempo de falar muito, como a gente vê Jesus em toda a Bíblia. Gênesis 3, Jesus está lá. Quando é citado, ele vai machucar o seu calcanhar, mas você vai pisar na cabeça da serpente. De quem que ele está falando? Jesus no Antigo Testamento. Cordeiro de Deus. O que o pessoal fazia? Matava o cordeiro para remissão dos pecados. Olha que coisa didática. Tinha que matar o cordeiro para remir o pecado. Era suficiente? Não, porque eu pecava de novo, matava de novo. Era suficiente? Não, matava de novo. Era uma matança. Uma carnificida. Alguns mais do que outros. Tinha que matar os bichos para, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Tinha que derramar. Porque o bichinho era imperfeito também. Não é? Aí o que acontece? O que João fala? Vocês vão ver isso no Evangelho de João. Quando ele conta a história de João Batista. O que João Batista fala quando Jesus aponta? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês repararam que essa frase para nós é, ai, que bacana, Cordeiro de Deus, a gente não para pensar. Vamos lá, pense como Isabela, como criança. Você imagina para o judeu que entendia os sacrifícios, sabia o que era matar um cordeiro, imagina ele olhando para João Batista e João Batista apontando, ó, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Concorda, Leila, que era para entender que ele seria sacrificado? Já era para entender, o cordeiro não é sacrificado? Aquilo do antigo era uma figura para o novo, não é? Então, olha, era para ele ter pensado, ele vai ser crucificado, mas os discípulos ainda se espantaram com isso. Eis o Cordeiro de Deus, Jesus lá no Antigo Testamento, cumprimento de toda a lei. Se puder, é que não dá tempo, mas se você pegar, 20, Wanda, os 10 mandamentos. Pega os 10 mandamentos e pega as falas de Jesus, ele cumpre toda a lei. Para que tinha os 10 mandamentos? Para você seguir. Era possível o homem seguir os 10 mandamentos? Fala a verdade. Não. Hoje em dia, é possível a gente seguir? Não. Sabe para que existiam os 10 mandamentos? Porque os 10 mandamentos apontam para Jesus. Toda vez que o judeuzinho ia lá e falava, deixa eu ver aqui, ó, não adulterás. A imperfeição, mostra o caráter. O judeu tentava, e tenta até hoje. Tenta e não consegue. Tem que ir lá matar o bicho, o cordeiro e tudo mais. Ele tenta. Jesus vem e cumpre toda a lei. Então, os 10 mandamentos é para mostrar para você que você não é capaz. E que só o Cordeiro de Deus é capaz. E que eu vou para o céu por meio de Jesus, não tem outro meio. Aí você pensa, mas eu deixei de ser pecador? Não deixei. Uma pessoa veio falar comigo, eu não sei se eu me batizo, porque se eu me batizar, eu fico pensando, mas eu vou continuar pecando. Eu falei, filha, vai pecar, infelizmente. O batismo não vai te tirar do pecado. Não vai se batizar aquele que nunca mais vai pecar. Infelizmente, não é assim. Mas aquele que quer testemunhar publicamente a fé dele em Cristo. Só que você tem um advogado diante de Deus. Já viram aquela música do Fernandinho que cantaram domingo passado, que é uma das que eu mais gosto, que fala assim, o céu
entristeceu, ali estava morto o filho. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Já escutaram? Nada vencerá seu grande amor. Lembra? Ele fala assim, ó, Deus Pai o abandonou. Uma pessoa aqui veio falar comigo, Silvana, mas está certa a letra? Está certa. Porque choca, Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Choca. Porque em trevas se encontrou o filho. Sabe o seu pecado? O pecado do pedófilo que se converte, o pecado de todo mundo, estava sobre ele naquele momento. Então Deus descarrega a ira dele contra o filho. Isso é um amor incompreensível. Você daria seu filho para morrer por um pedófilo? Nunca. Mas o amor justo de Deus amou tanto que deu o filho e depois o glorificou. Naquele momento ali, a Bíblia fala que Jesus fala, se possível, afasta de mim esse cálice. Sabe o que significa cálice naquela versão? É ira de Deus. Jesus está falando, olha o que ele passou. A gente não tem ideia do que ele passou. Se possível, afasta de mim a ira, mas seja feita a sua vontade. Não tinha outra maneira da gente ser perdoado pelos pecados. Então é isso mesmo, Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. E então ele é glorificado. Não sei, procura aí, depois você fala, vai. Eu não sei bem o que você está falando. Procura no... Fala no microfone. Ai, fala no microfone. Ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Porém, o Paulo, ele tem uma... eu agora não me lembro o endereço correto, mas ele fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Sim. Então, esse abandono, ele tem uma poesia aí, né? Deus estava no Filho... Aí precisava de um pouco de mais tempo. Mas a ideia é que, ele, se possível, afasta de mim esse cálice, é a ira de Deus. A ira de Deus precisava ser saciada. E é saciada na morte do filho. Olha que interessante, gente. Os evangelhos significam boas novas. Tudo isso para dizer como era o clima da época que os evangelhos foram escritos. Não tem função biográfica. Por que eu falei de Jesus no Antigo Testamento? Porque Jesus já está na Bíblia desde Gênesis. Está lá Jesus. Então, os evangelhos não é necessariamente uma função biográfica. Ele não fala assim, Jesus quando tinha 10 anos, ele fez isso. Quando ele tinha 5, ele fez isso. Vamos acompanhar a biografia, a linha do tempo de Jesus. Não, não é esse o objetivo. Não é biográfico. Ele apresenta Jesus, o evangelho apresenta uma boa notícia. Por quê? Porque nesses 4 livros apresenta Jesus como o Messias que foi mandado pela parte de Deus para ser o nosso Salvador e é o Filho de Deus. Agora, olha que interessante. Os primeiros escritos, eu até vou passar isso aqui. Ficou pequeno, mas acho que dá para vocês verem. O que está de azul são os evangelhos. Os outros são os livros do Novo Testamento. Olha que interessante. Nem foram os primeiros livros escritos no Novo Testamento os evangelhos. O primeiro livro foi Tiago, que foi escrito. Agora, que ano que ele foi escrito? Falem para mim. Depois de Cristo. Então, você imagina aí que Cristo morreu 30 anos, 33 anos, mas tem uma diferença aí de datação. Então, você imagina aí, 20 anos mais ou menos, quase, para começar a ter a parte escrita. Não é isso interessante isso? Porque a gente imagina que já pegaram e já escreveram. Não. Na verdade, quando isso acontece, eles ficaram, eu até marquei aqui, ó. Eles achavam inicialmente, como Jesus falou, eu volto, eu venho sem demora, o que eles pensaram? Vamos ficar aqui. Se você pensar nas cartas paulinas, não dá para pensar que foi um tempo muito curto, porque eram viagens. Sim. Viagens a pé, que ficavam tantos anos. As cartas paulinas ali, ó, se você for considerar mais ou menos, é quase 20 anos. Porque eles passaram... você não, mas tem muita gente que imagina. Silvana, só para relembrar, quando você fala que Jesus já era desde o princípio, em Gênesis 1:26 diz assim, a minha versão,
Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, façamos, ele não está sozinho. Ele não estava sozinho. Isso, boa lembrança. E é isso, você não imagina, mas muita gente imagina que foi decorrente. Mas as cartas, Paulo teve o tempinho lá dele, gente, cá entre nós. Quando ele escreve Gálatas, que é o primeiro que ele escreve, ele diz em Gálatas 1, que ele teve que dar um tempo, vou falar com as minhas palavras, tá? Que eu não vou saber falar com as palavras dele. Mas ele fala assim, eu sempre erro essa palavra, ele foi para a região, não é da galáxias, mas é daquelas galáxias, parece galáxia, eu sempre falo galáxias, ele foi para as galáxias. O Paulo teve que catar o Antigo Testamento dele, que era o que existia de escrito, e reler, e ver Jesus. Você imagina, era Paulo, the best, assim, da teologia até hoje. Ele pegando de novo o Antigo Testamento e falando, uau, é Jesus. Se cumpriu, ele passou um tempo fazendo isso. E depois ele vai dando as boas notícias. Quando ele sai para dar as boas notícias, ele percebe que, puxa, eu dei boa notícia, fundei lá uma igreja, agora eu preciso escrever uma carta para eles, porque eu não vou poder estar em todos os lugares. E aí começam as cartas paulinas. 14 anos. E depois é chamado pela igreja. Ó, o que o Felipe está falando. 14 anos da conversão para o ministério. O que ele ficou fazendo nesse tempo? Desviado? Não, ficou estudando. Ele passou um tempo estudando para entender. Deixa eu entender, olhar de outra forma. Gente, uma coisa é você ler a Bíblia sem ser convertido. Outra coisa é você ler a Bíblia convertido com a inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, Paulo é isso aí. Aí o que acontece? O primeiro a ser escrito é Marcos. Olha que interessante. O Marcos, quando ele foi escrito, até vou passar aqui, porque Marcos, ele foi escrito mais ou menos em 55. Não se sabe quem escreveu, mas eu peguei as informações há mais consenso de que quem escreveu foi João Marcos. Ele não foi um apóstolo de Jesus, mas foi um grande amigo do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo. Há controvérsias, mas comumente aceito que foi ele. Uma coisa interessante, o que Marcos escreve? Ele escreve, até botar a tabela aqui já que é mais fácil, está pequena, mas acho que dá para vocês verem. Ele escreve para os romanos. Ele estava em Roma, inclusive, quando ele escreve. Ele escreve, por que a gente sabe? Isso aqui é uma análise fria da carta, tá? Fria. Não é fria, é tipo tentando analisar. Olha que interessante. Técnica, boa palavra. Fria fica parecendo um negócio que não é muito cristão. Ela é técnica. Então, olha só, deixa eu pegar aqui. Ele escreveu para o povo romano, Marcos. Por que você sabe disso? Olha, uma das características é não tem genealogia ou referência à lei. Porque não tinha necessidade. Se é para escrever para romano, eu não vou botar Adão, que teve e vai. Sabe aquela genealogia de Mateus? Não tem em Marcos. Por quê? Porque ele estava escrevendo para um público diferente. Lembra da história do vitral? Usando a característica dele. Necessidade. Eles não conheciam a Jesus. Eles eram gentios, não eram judeus. Como é que a gente sabe isso? A ênfase no registro dos ensinos e milagres. Então, era necessário no livro de Marcos, vamos botar milagre, vamos botar ensino para eles reconhecerem que ele é o Filho de Deus. O interesse, mostrar o Filho de Deus em ação. Por isso que a metade do livro de Marcos é uma narrativa e a metade é um ensino e discurso. Marcos é uma maratona. Vai, milagre. Vai, narrativa. Porque ele precisava mostrar o Filho de Deus fazendo ações. Porque era um povo romano. Mas isso não é que ele pensou, eu vou fazer. Ele foi inspirado por Deus para fazer dessa forma e foi a melhor pessoa, com certeza, que Deus tinha para fazer dessa forma. Para quem escreveu? Para os não-judeus. Por isso que ele fica fazendo esclarecimentos. Lá no versículo 7:3, ele traduz algumas coisas, ele usa palavras latinas como legião. Legião é uma palavra conhecida para os romanos. Então, Marcos tem essa cara de escrita para os romanos. E pregando, dando as boas notícias. Os evangelhos nos mostram que a gente tem que pregar para todas as pessoas. Nidovaldo e Elaine estão na África, eles não vão fazer a pregação em 3 pontos. Sabe por quê? Porque lá a maneira de pensar não é com 3 pontos. A gente é tudo 3 pontos, já reparou? Pregação do pastor, 3 pontos. A minha aula, 3 pontos. A gente divide o conhecimento, a cabeça ocidental organiza de uma forma. A africana é narrativa. Eu estou falando isso porque eu conversei essa semana com a Fernanda e com o Fernando. A gente estava fazendo uma revisão do material e ele falou,
Oriental, ocidental, a gente tem uma organização mental. No caso da África, eles gostam bastante, eles aprendem melhor com a narrativa, porque é uma transmissão oral ainda muito forte, então você tem uma maneira diferente de escrever. Marcos respeita a maneira ali de Romanos. E como será? Ele foi o primeiro. Aí vem Lucas, 60 anos depois, que foi escrito depois de Cristo. E Lucas, quais as características dele? Eu vou direto para a tabela. Ó, que povo que ele escreveu? Lucas escreve para judeu. E tem que lembrar que Lucas era o médico amado, não é? Então, o que ele queria provar? Ele queria provar que Jesus é o rei dos judeus. Ai, meu Deus. Desculpa, eu estou falando Mateus. Desculpa, gente. Espera aí. Vamos para Lucas. Eu fui para Mateus. Vamos para Lucas. É que Lucas é 60 e Mateus também é 60. Vamos para Mateus, que agora eu já estou no embalo do Mateus aqui. Eu botei Mateus depois, mas os dois é entre 60 e 70. Mateus, que escreveu... Isso, ele escreve para os judeus. Qual que é a ênfase dele? É provar que Jesus é o rei dos judeus. Olha que coisa interessante também. Presta atenção. Quando são escritos os evangelhos, as primeiras igrejas surgem, o povo não estava pensando necessariamente em fazer uma outra religião. O judeu não. O judeu convertido pensava, que legal, Malaquias acabou aqui. Os escritos, agora a promessa se cumpriu para os judeus e a gente continua essa religião judaica. A princípio não era uma nova religião, era simplesmente a continuidade da ideia judaica. A princípio eles tinham essa ideia. O que Mateus quer explicar, então, na carta dele? Qual é a ênfase que ele dá? Ele já coloca muito genealogia. Muitas citações do Antigo Testamento, porque ele está falando para judeu e ele quer que o judeu entenda assim. Está vendo aquilo que você sabe tão bem no Antigo? Se cumpre agora. Por isso ele escreve para judeus. Precisavam ter certeza que Jesus era o Messias. Atos e palavras de Jesus justificadas por profecias messiânicas. Se você ler o rodapé do livro de Mateus, sabe aqui embaixo, quando você vê aqueles numerozinhos? Um monte de referência do Antigo, porque está escrevendo para judeu. Contestar a tradição judaica. Os sermões de Jesus dialogam diretamente com o Antigo Testamento, reinterpretando. Ele cumpriu a lei, mas reinterpretou. Por isso que Jesus, no sábado, faz milagre. Estão entendendo? Reinterpretando a lei, mostrando que o Messias chegou. Judeus cristãos específicos, fariseus, saduceus, ele pregou para todos os judeus. Agora vamos para Lucas. Nós vamos bater o sinal, eu não vou conseguir terminar. Lucas era o médico amado. Para quem que Lucas escreve? Olha só. Deixa eu achar o Lucas aqui. Eu tinha pulado. Ele era um médico amado, ele tem aquelas características medicinais que ele faz com mais ênfase. Ele é muito descritivo e detalhista. Agora, presta atenção. O Lucas, quando a gente diz aqui, ele pesquisa a partir de pessoas que conviveram com Cristo, Lucas necessariamente não conviveu. Até porque ele escreveu para gregos. E endereçou para um menino chamado... Menino não, para Teófilo. A ênfase é provar que Jesus veio salvar também os desprezados em Lucas. Mas olha que interessante, ele juntou narrativas. Abre lá em Lucas. Wanda, lê o primeiro versículo de Lucas. O 19 ou... Não, o primeiro. Primeiro mesmo. Lucas 1:1. Acho que é lá que está. É isso mesmo. Tá. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Leu 2. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. 3. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Interessante, ele foi um investigador. Eu, quando descobri isso, eu fiquei tão decepcionada. Fiquei, nossa... Quando caiu minha ficha, Leila, há anos atrás, que não foi assim o evangelho, que ele ficou pesquisando, eu falei, nossa, é inspiração divina mesmo. Como é que ele escreveu 60 anos depois e não tem erro? Porque não é que ele viu, eu estou vendo a mulher aqui samaritana. Não, ele não viu.
Aliás, samaritana, acho que a mulher samaritana está em Lucas. Não é que ele viu a mulher samaritana, ele ouviu a tradição oral e ele pôs em ordem, inspirado, lembra do mural, vitral? Por Deus. Agora, olha que interessante, só para terminar. Ele escreveu para os gentios, a genealogia vai de Adão. Vocês notaram isso? Por que começa em Adão? Porque não começa lá do Abraão. Não era para judeu, era para gentio. E o povo escolhido começa em Abraão, mas ó, é para todo mundo o evangelho. Outra coisa interessante, tem informações precisas, é precisão cronológica no 3:1. Lê aí, Wanda, 3:1, vai, só para você ver como é tão preciso, Lucas. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Tá bom, porque vai falar até... Ele é tão detalhado que ele fala o lugar, depois se ela continuasse lendo os sacerdotes, ele era muito cronológico, Lucas, do Evangelho. E ele escreve para Teófilo, que vai para toda a igreja, ele substitui títulos em hebraico por termos gregos. Por exemplo, Rabi, lá no versículo 5:5, em vez de Rabi, aqui está mestre para a gente, mas em vez de Rabi é o quê? Epistate. Agora, gente, para a gente encerrar. E João? Quais são as características de João? Eu não vou falar. Vocês vão vir domingo que vem para começar a estudar João. Entenderam qual que é? A pegadinha? Já viram Mateus, Marcos, agora João. Ó, Lucas e Mateus beberam da fonte de Marcos. Lucas e Mateus beberam da fonte de Marcos. Só para uma comparação para a gente ir embora mesmo. E vai acabar. Olha que comparação interessante dos evangelhos. Tirar o óculos. Mateus, traço literário, sermões, material exclusivo, 42%. Destinatários, judeus. O retrato de Cristo, ele retrata Cristo como rei, porque ele está escrevendo para os judeus, ele prova que Jesus é o rei dos judeus. Marcos, traço literário, história, material exclusivo, 7%. Romanos, destinado aos romanos, retrata Cristo como servo. Tem um versículo que fala muito sobre isso. Lucas, parábolas, 59% material exclusivo, destinado aos gentios, retrato de Cristo é homem. Por que escolhemos João? João. Há pessoas que dizem que João é o príncipe dos evangelhos. Porque João, não vou falar dele muito mesmo não, mas ele tinha uma intimidade com Jesus. É comumente aceito que é João, discípulo de Jesus que escreveu. Ele é aquele que colocava a cabecinha no peito de Jesus e escutava as batidas do coração. Ele falou do que ele viveu. Não estou menosprezando Mateus, Marcos e Lucas, mas João, ali, ó. Ao mesmo tempo que João, eu não vou falar dele, mas ao mesmo tempo que ele é simples, você entender, leia João completo essa semana. Ele é profundo, ele tem uma simplicidade com uma profundeza. Outra coisa, 92% de João é material exclusivo, porque ele viveu com Jesus. Outra coisa, ele não escreveu só João, ele escreveu as cartas, 1º, 2º, 3 João, e Apocalipse. Ele é aquele que Jesus falou, mas se eu não quero que ele seja morto como os outros, esse é João. Outra coisa, ele mostra Cristo como Deus. Nós vamos estudar João, o nosso desafio é ler todo esse livro essa semana. Acompanhar as aulas, relendo os capítulos que não serão estudados. E eu desafio você e a mim mesma, que é difícil isso, viu? A convidar alguém, além de evangelizar, para vir estudar João na IBD. Não de outra igreja. Graças a Deus, está na outra igreja, está bem, está salvo. Alguém que não estuda a Bíblia, fala, eu quero te convidar a estudar João comigo. E evangelizar pelo menos uma pessoa durante o estudo de João. Gente, se cada um de nós aqui trouxer uma pessoa, estudar e evangelizar uma pessoa, a gente tem o dobro. Aí nós vamos ter um problema de espaço, mas esse problema é bom de resolver, né, pastor? Faz 3 cultos, 4 cultos. Vamos nos desafiar a isso? Vamos ficar em pé? Então eu convido vocês, pode comentar, vamos ficando em pé, fala, porque 10 pessoas ouvem. Ah, tá. A respeito da sua experiência com seu amigo lá, eu passei por uma situação muito parecida uma vez.
Eu atendi uma moça que estava de passagem por São José, e aí eu falei do evangelho para ela, e ela era também espírita. E ela fez a mesma colocação que o seu amigo fez. E eu falei para ela o seguinte: se por acaso, vamos considerar as duas possibilidades. Se por acaso você estiver certa, maravilha, estou de boa, porque uma vez convertida, a Bíblia diz que eu tenho que ficar melhor. Então, já é uma coisa que eu tenho obrigação de fazer. Se por acaso eu estiver certa, você está ferrada. Com outras palavras, assim, mas é bem isso. Não sei se esse é o jeito melhor de falar, sabe? Às vezes eu me culpo, mas eu acho que faz ele pensar, pelo menos. Porque a verdade é o seguinte, com muito respeito, viu, gente? Devemos respeitar a religião das pessoas. Com respeito. Leila. Considerando, nós duas. Eu falei, nossa, se você tiver certo, eu vou vir assim, uma Gisele Bündchen convertida, riquíssima, magra, alta, bonita e super, porque se eu faço coisas boas e venho bem... E eu como a Ana Hickman. Ana Hickman, então... Nossa, com coisa que isso faz felicidade. Mas eu digo assim, a gente... Só magra, tá bom, né? Vamos orar, gente. Eu convido vocês a gostarem de estudar João. Leia João essa semana, amém? Faça esse propósito com você mesmo. 21 capítulos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra e porque nós temos acesso a ela e podemos ler João essa semana. Nos dá força para ler, porque eu sei que é uma luta espiritual quando a gente para ler a tua palavra e meditar nela. Mas que o Senhor esteja conosco na hora dessa luta espiritual, colocando seus anjos ao redor de nós, para que a gente leia, não somente leia, mas pratique o Evangelho e pregue o Evangelho. Senhor, nos dá ousadia para pregar o Evangelho para aquele que é tão difícil. Põe a palavra certa na nossa boca e nos usa, porque nós realmente queremos ser usados. Essa igreja quer ser usada pelo Senhor para pregar o Evangelho. Com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas tentativas de acerto, nós queremos pregar o Evangelho, Senhor. Nos ajuda. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Domingo que vem, João. Leia João. Olha, você está estudando hoje, João? É por isso.